Vamos lá, gente, para mais uma aula sobre conjuntos. Hoje nós vamos falar sobre os conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos eles estão divididos em 5 tipos. O primeiro dele é o conjunto dos números naturais. Como o nome do conjunto diz, já dá a sua principal característica. Para fazer parte desse conjunto, o número ele precisa ser natural. O que é um número ser natural? É um número ser inteiro e positivo. A representação desse conjunto dos números naturais é o n. Esse n é a representação do conjunto dos números naturais. Como eu estou dizendo que para fazer parte desse conjunto o número precisa ser inteiro positivo, já sabemos então que esse conjunto ele tem um ponto de partida, que é qual? O zero. Ele não vai ter fim, ele segue infinitamente para o positivo, mas ele tem um início, que é o ponto zero. O próximo conjunto, o conjunto dos números inteiros, é representado pela letra Z. Repare que o nome também já dá a principal característica do conjunto. Então, no conjunto, ele diz que o conjunto é dos números inteiros. Significa, então, que para fazer parte desse conjunto, o número ele precisa ser inteiro. E aí, nesse momento, não importa se é um número positivo ou negativo, portanto que ele seja inteiro. Então aqui nós temos não temos nem um início nem um fim. Repare que esses dois primeiros conjuntos nós representamos ele através da listagem. Lembrando que a gente tem 3 formas de representação no conjunto: listagem, sentença e o diagrama. Nós verificamos aí esses dois exemplos através desse conjunto, através da listagem. Já esse próximo conjunto, que é o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, a representação dele vai ser através de uma sentença, onde ele diz aí A sobre B, com A pertencente a Z, que é o inteiro, e B pertencente a Z, asterisco. O que é esse asterisco aqui em cima da letra que representa o conjunto? Isso daqui indica que você vai excluir o zero, ou seja, você vai retirar o zero do meu conjunto. Por que eu vou tirar o zero? Porque esse B ele encontra-se no denominador de uma fração, na parte de baixo da fração. Na parte de baixo não pode ter zero. Por quê? Porque senão dá uma coisa chamada indeterminação. Então eu não posso ter zero no denominador. Então por isso que ele está dizendo que pode ser qualquer número menos o zero. Beleza? Então vamos lá, seguindo aqui. Já que vamos entender então o que é que ele quer dizer com esse conjunto. Então quais são os elementos que vai fazer parte desse conjunto? Então para fazer parte desse conjunto vai ser todo e qualquer número que possa ser escrito em forma de fração. Então todo e qualquer número que possa ser escrito em forma de fração, ele vai fazer parte do conjunto dos racionais. Como assim? Então eu tenho esse 2. O 2 ele pertence ao conjunto dos racionais? Pertence? Sim, pertence. Por quê? Porque todo e qualquer número inteiro, embaixo dele tem sempre o número 1. Então ele pertence ao conjunto dos racionais. O próximo número, 3,2. 3,2 eu posso transformar em uma fração? Sim, perfeitamente. Ele é um número decimal porque ele veio de uma fração. Como é que eu descubro qual é a fração que dá origem a esse número? Então, para a gente transformar um número decimal em uma fração, o que é que a gente faz? A gente corre a vírgula para o primeiro número inteiro. Pronto. Então, em cima eu vou ficar com o número inteiro 32. Embaixo fica a potência de 10. Como assim potência de 10? 10, 100, 1000, 10.000. A quantidade de zeros que vai estar embaixo no seu denominador é a quantidade de casas decimal que você pulou para transformar para o primeiro inteiro. Nesse caso, como eu só corri uma casa, então vai ficar embaixo 10. 32 sobre 10. Beleza? Então, todo número decimal, ele vai pertencer ao conjunto dos racionais. Beleza? Aí vem o 1,3333. Isso daí é o quê? Isso daí é a chamada dízima periódica. Dízima por quê? Porque eu tenho uma reticência, indicando que isso daqui segue infinitamente.
O fato de ser dízima não é o fato de estar havendo a repetição do número. Porque eu posso ter um exemplo desse tipo aqui. Não tem a reticência, isso não é uma dízima periódica. Para ser dízima, precisa ter a reticência, indicando que isso daqui segue infinitamente. Quando não tem a reticência, é o número decimal. Beleza? Então isso não é uma dízima periódica. Dízima tem a reticência. Periódica por quê? Porque tem um período. O que é o período? É o número que está se repetindo. Então por isso que isso é chamada dízima periódica. Dízima porque há a reticência e periódica porque está havendo uma repetição. Beleza? Então está havendo uma repetição. Sim, você me disse que todo número que eu transformar em fração vai fazer parte do conjunto dos racionais. E essa dízima periódica eu posso transformar em fração? Sim, perfeitamente. E aí, para a gente transformar, existem vários métodos de transformar um número em uma dízima periódica em uma fração. Nós vamos usar aqui um artifício, um macetezinho, para poder encurtar as nossas contas. Beleza? Então vamos lá entender. O período é 3, eu preciso identificar o período, que é o número que está se repetindo. E aí eu vou transformar agora essa dízima em uma fração. Toda fração que dá origem a uma dízima periódica, ou seja, toda essa transformação, toda fração que dá origem a uma dízima periódica, em seu denominador, o número de baixo, existe 9. A quantidade de 9 que vai ter no meu denominador é a quantidade de números que se repete, ou seja, a quantidade de elementos que está no período. Repare, não é a quantidade de vezes que ele se repete, até porque isso se repete infinitamente, por isso que tem a reticência. É a quantidade de algarismos que está se repetindo. Nesse caso, eu tenho apenas um número se repetindo, significa que eu teria apenas um 9. Beleza? Se eu tivesse 2 números se repetindo, 2, 9, 3 números, 3, 9 e assim sucessivamente. E o meu numerador fica como? O meu numerador fica o seguinte, eu vou pegar o número que não está se repetindo e o que se repete e formar um único número. Quem é que não se repete? 1. Quem é o período? Quem é que está se repetindo? O 13. Então formei o número 13. E vou subtrair daquele número que não está se repetindo, no caso, 1. E aí faz a subtração, 13 menos 1, 12. 12 dividido por 9 vai dar exatamente 1,333333. Ou seja, essa fração é a fração que dá origem a essa dízima periódica. Beleza? Vamos ver um outro exemplo. Eu tenho 2,343434. Primeira coisa, o período é 3, 4. Ou seja, eu tenho 2 números se repetindo, significa que eu terei 2 9s no meu denominador, embaixo. O meu numerador vai ficar como? O número que não se repete é quem? O 2. O período, que é o número que está se repetindo, é quem? 4. Então, eu vou ficar com o número 234, menos o número que não se repete, que é quanto? O 2. Fazendo essa subtração, vou ficar com 232 dividido por 99. Então, essa é a fração que dá origem a essa dízima periódica. Vamos para mais um exemplo. Eu tenho 1,2434343. Repare que o meu período é 43. Há uma pequena diferença dessa dízima específica para as outras duas dízimas que nós trabalhamos. Qual é essa diferença? É justamente esse elemento aqui. Nos outros, tudo que estava após a vírgula fazia parte do período. Nesse não. Eu tenho um número que não pertence ao período, ou seja, eu tenho um número que não está se repetindo e que está após a vírgula. Isso vai mudar alguma coisa? Pouquíssima coisa, vai mudar somente no final da conta. Beleza? Mas o início, a gente vai continuar fazendo o mesmo procedimento. Qual é o procedimento? A quantidade de 9. Vai ter quantos 9? 2 9, porque eu tenho 2 números se repetindo. Em cima vai ficar como? O número que não se repete. Aí agora eu tenho 2 números que não está se repetindo, que é 1 e o 2. E o período, e vou formar um único número. Então eu vou ficar com 1243. E vou subtrair do número que não está se repetindo,
que nesse caso é quem? O 1 e o 2, ou seja, o 12. Beleza? O que é que muda no final aí agora? O que vai mudar no final é acrescentar um zero no denominador. Por que eu vou acrescentar esse zero no denominador? Para cada número desse que não se repete e que pertence e que está após a vírgula, que não pertence ao período, para cada número desse eu acrescento zero. Então eu verifico, para cada número que está após a vírgula, que não pertence ao período, ou seja, que eles não está se repetindo, para cada número desse eu acrescento um zero no denominador. Então, por exemplo, se eu tivesse um exemplo desse tipo, 51, 43, 43. O meu denominador ficaria quanto? 29, porque eu tenho dois números se repetindo. E ficaria 2 zeros, ó, porque eu tenho dois números aqui que não pertencem ao período que está após a vírgula. Então, para cada número desse, eu acrescento um zero. Beleza? O numerador não mudou, a quantidade de 9 não mudou, então a única coisa é que você tem um procedimento a mais, que é acrescentar esse zero. Faz a subtração, encontrei a minha fração que dá origem a essa dízima periódica. A essa fração que dá origem a uma dízima periódica, ela tem um nome. Ela é chamada de fração geratriz. Então, fração geratriz é a fração que dá origem a uma dízima periódica. E aí tem uma dízima específica que causa um certo desconforto em todos os procedimentos que nós fazemos. Qual é essa dízima? É essa daqui, 0,999999999. Por quê? Porque qualquer procedimento que eu submeter essa dízima periódica, eu não consigo construir uma fração que dá origem a essa dízima. Então, essa é a única dízima que não existe uma fração geratriz que dá origem a ela. Beleza? Mas ela deixa de ser um conjunto dos números racionais? Não. Ela continua fazendo parte do conjunto dos números racionais. Por quê? Porque ela é uma dízima periódica. Contudo, ela é um caso especial. Por quê? Porque não existe uma fração que dê origem a essa dízima. Beleza? Então, isso é a dízima periódica, e toda dízima periódica ela pertence ao conjunto dos números racionais. Então, repare, o número inteiro pertence ao conjunto dos números racionais, o número negativo pertence, o número decimal pertence, a dízima periódica pertence. E o que é que não vai pertencer aos racionais? Então, tudo que não pertencer ao conjunto dos racionais vai ser irracional. E aí eu tenho duas formas de representação, ou o Q' ou o I. Então, todo número que não for racional, automaticamente ele é irracional. E quais são esses números que não é racional? Todas as dízimas não periódicas. Então, por exemplo, as raízes quadradas que não são inteiras, elas são dízimas não periódicas. Ou seja, ela é dízima porque vai ter a reticência, porém ela não vai ter o período, o número se repetindo. Então, essas dízimas são dízimas não periódicas e elas pertencem ao conjunto dos irracionais. Então, quais são os elementos que fazem parte do irracional? Tudo que não for racional. Então, tudo que não for racional, automaticamente ele é irracional. E o último conjunto, que é o que engloba todos os outros conjuntos, ou seja, todos os outros conjuntos está dentro do conjunto dos números reais. Então, os números reais, representado pela letra R, é a união de todos os outros conjuntos que nós vimos agora há pouco. Beleza? Como eu falei, dividido em 5 conjuntos. E qual é a relação entre esses conjuntos? A relação é essa. O natural está dentro do inteiro, o inteiro está dentro dos racionais, um número ele vai ser racional ou ele vai ser irracional, e o real vai ser a junção de todos esses conjuntos em um conjunto só. Então, pegando o gancho, esse 7 ele vai estar localizado em qual cor no meu conjunto? Na cor lilás. O -8 na cor amarela, o 2/3 na cor azul e o raiz de 7 na cor verde. Beleza? Então, essa é a relação que nós temos entre os conjuntos. Tranquilo? Então, vamos lá ver aqui alguns exemplos de verdadeiro ou falso para saber se nós
entendemos bem o que é esse conjuntos numéricos. Então, primeiro, 5/3, ele está dizendo que 5/3 não pertence ao conjunto dos racionais. Vimos que 5/3 é uma fração e ele pertence sim ao conjunto dos números racionais. Então, isso é falso. -1, ele diz que pertence ao conjunto dos racionais. E aí nós verificamos que todo e qualquer número inteiro, ele pertence ao conjunto dos números racionais. Então, isso é verdadeiro. Ele diz 0,565656, os 3 pontinhos, a reticência é a indicação. Ele diz que pertence ao conjunto dos números inteiros. Não, esse conjunto pertence ao conjunto dos números racionais, isso é falso. Esse número aí, 1,322156555, ele está dizendo que isso pertence ao conjunto dos naturais. Não, ele não pertence ao conjunto dos números naturais porque ele é uma dízima não periódica. O E, ele diz que esse número aí todo não pertence ao conjunto dos racionais. Ele diz que não pertence. Então, ele não pertence? Não, isso é falso, ele pertence. Por quê? Porque isso é uma dízima periódica. Periódica? Sim, periódica. Olha o período aqui, 568,943. 568,943. Então, aqui é uma dízima periódica. Que existe um período longo, mas é um período. E aí ele diz, o oposto de -4/3 é 4/3. Quando eu falo de oposto e inverso, oposto é você trocar o sinal. Inverso é você inverter o número, virar ele de cabeça para baixo. Ou seja, o que está embaixo passa para cima, o que está em cima passa para baixo. Então, o oposto de 4/3, -4/3 é 4/3. Sim, verdadeiro. O inverso de 2 é -2? Não. O inverso de 2 é 1/2. Lembrando, que aqui é 2/1. Você inverter, você virar o número. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Então, o inverso de 2 é 1/2 e não -2. Então, isso é falso. O de baixo, ele diz que 0,854 pertence ao conjunto dos números racionais. Sim, o número decimal ele pertence aos racionais. -5,1,66666 não pertence aos inteiros. Ele está dizendo que não pertence. Não pertence? Não, não pertence. Então, isso é verdadeiro. Beleza? Ele está dizendo que -2 pertence a essa subtração aí, Q menos N. O que ele está dizendo? Que vai pegar do conjunto Q e retirar do conjunto Q, que é o conjunto dos racionais, todos os números inteiros e positivos. Então, o -2 vai ficar dentro do conjunto Q? Vai. Por quê? Porque ele está tirando apenas os números inteiros e positivos. Então, isso daí é verdadeiro. A última, 0,3333, é uma dízima periódica. Não, não é dízima, porque não tem uma reticência. E aí vale ressaltar que a dízima ela pode ser escrita com essa reticência ou com a barrinha em cima do número que está se repetindo. Então, isso daqui é a representação de uma dízima. Não tem a reticência porque ele colocou essa barrinha em cima. Ou seja, ele está me informando aqui que esse número 5 e 6, ele segue infinitamente. Ou seja, ele pegou essa dízima e escreveu dessa maneira. Então, isso também é a representação de uma dízima periódica. Beleza? Vamos ver um exemplinho aqui para transformar a fração geratriz. Vamos lá ver. Então, na letra A. Na letra A, eu vou verificar. Quem é o período? Período é 5 e 1. Então, significa que eu vou ter 2 9s no meu denominador. Existe número que não se repete que está após a vírgula? Sim, existe, o 32. Significa que para cada número desse eu vou colocar o quê? Um 0. Em cima fica como? Fica o número que não se repete, 0, 3 e 2, com o período 5, 1. Formei o número 3.251. E vou subtrair de quem não está se repetindo, 0,32, que é a mesma coisa aqui, 32. Acrescenta os 2 zeros, faz a subtração. Beleza? Eu tenho 1,3232. Denominador, 2 9s. Numerador, 1
3, 2, 1 que não se repete o período, que é 3, 2, menos o número que não se repete, que é 1. E aí faz essa subtração, beleza? Aí a conta de subtrair é o mínimo. O importante aqui é entender o procedimento da questão. Por isso que eu não estou nem me preocupado em colocar o resultado dessa subtração, que é bem tranquilo. Aqui o denominador fica 2 noves, o numerador fica quanto? 2, 5, 4, 1, número que não se repete, o 2, 5 e o período 4, 1. Então fica 2.041, menos o número que não se repete, que é quem? O 2 e o 5, menos 25. Existe número que está após a vírgula que não pertence ao período? Existe. Existe quantos números? 1. Então significa que eu terei um zero. Letra E, 3,14 ou 145, 145. O período é 145. Então significa que eu terei 39 no denominador. E em cima vai ficar como? 3.145, que é o número que não se repete, e o período, menos o número que não se repete, que é 3. Então aí a gente encontra a nossa fração geratriz. Aí ele diz aí, todo número primo é ímpar. É falso, né? Que a gente já viu que tem um número primo que é par, que é o 2. Ele diz, toda dízima periódica pode ser escrita no formato A sobre B? Não. Existe uma dízima que não pode, que é a 0,99999. Essa não pode ser escrita no formato, não tem uma fração que dá origem a ela. Então essa é falsa. Ele diz, a letra C, obviamente que é a resposta. Ele diz, se o número inteiro é par, então n ao quadrado também é par. Ou seja, se eu pegar um número inteiro e elevar ao quadrado, ele vai continuar sendo um número par. E isso é verdadeiro. Resposta letra C. Beleza? A última questão, ele diz aí do Enem, ele diz, a disparidade de volume entre os planetas é tão grande que seria possível colocá-los um dentro dos outros. O planeta Mercúrio é o menor de todos. Marte é o segundo menor. Dentro dele cabem 3 Mercúrios. Terra é o único com vida. Dentro dele cabem 7 Martes. Netuno é o quarto maior. Dentro dele cabem 58 terras. Júpiter é o maior dos planetas. Dentro dele cabem 23 Netunos. Seguindo o raciocínio, quantas terras cabem dentro de Júpiter? Então ele diz, ó, que Júpiter, dentro de Júpiter, vai ter 23 Netunos. E ele diz que em cada Netuno desse cabe 58 terras. Beleza, vamos lá entender então. Então ele diz aí, ó, essas informações, quantas terras cabem dentro de Júpiter. Então eu tenho Júpiter, ele diz que dentro de Júpiter eu terei 23 Netunos. Então cada círculo desse representa Netuno e eu terei 23 círculos aqui dentro. Só que ele diz que em cada círculo desse aqui de azul que representa o Netuno, em cada círculo desse eu terei 58 terras. Então eu terei 58 círculos aqui, 50 aqui, 50 assim, e aqui segue. Então como é que eu determino a quantidade de terras que vai dar dentro de Júpiter? Multiplicando 58 por 23. Então 23 vezes 58, encontro 1.334, resposta letra B. Beleza? Então aqui a gente fica com a aula sobre conjuntos. Forte abraço e até as próximas aulas.